Hoje a gente vai fundo numa das passagens mais intensas do livro de Juízes. É uma verdadeira espiral descendente, sabe? Marcada por um ciclo de declínio, por líderes cheios de falhas e por um conflito civil que é simplesmente devastador. Para a gente entender bem essa história, é fundamental ter esse padrão em mente. Funciona mais ou menos assim. O povo se afasta de Deus, sofre as consequências, pede ajuda e aí surge um libertador. Só que, a cada vez que esse ciclo se repete, a nação parece afundar um pouco mais. Então, o nosso roteiro de hoje vai passar por esses 6 pontos. A gente vai começar com um breve período de paz, que na verdade só serve para deixar a queda seguinte ainda mais impressionante, até culminar numa guerra civil e num final bem melancólico. Então, vamos lá. Antes de todo o caos que a gente vai ver, a narrativa nos dá um respiro, um longo período de calmaria, quase 50 anos de paz, uma tranquilidade que faz a tempestade que vem a seguir ser ainda mais impactante. Juntos, o Tolá e o Jair garantiram 45 anos de uma liderança estável. Era uma gestão mais administrativa, sabe? Menos guerra, mais organização. E é exatamente essa paz toda, esse quase meio século de tranquilidade, que torna o colapso espiritual que vem logo em seguida tão chocante. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Aquela estabilidade toda vai por água abaixo e dá lugar a um nível de idolatria, olha, como nunca tinha sido visto antes na história de Israel. O que essa lista mostra é o tamanho da traição. Não foi um deslize pequeno. O povo de Israel mergulhou de cabeça no que a gente chama de sincretismo religioso. Eles fizeram uma verdadeira coleção de deuses de todas as nações vizinhas. Foi o abandono total da aliança que eles tinham com Deus. E a consequência disso foi imediata e brutal. Deus entrega o povo a uma opressão que dura 18 anos e que vem de dois lados ao mesmo tempo. Pensa no movimento de pinça. Os filisteus atacando pelo oeste e os amonitas pelo leste, esmagando a nação bem no meio. Essa é a resposta dura, quase irônica, de Deus quando o povo finalmente clama por socorro. É como se ele dissesse: "Ah, agora vocês se lembraram de mim?" Deus se recusa a ser tratado como um plano de emergência, um socorro de última hora, depois de ser abandonado tantas vezes. Mas aqui acontece a virada. A compaixão de Deus flui quando o arrependimento deixa de ser só palavra e vira ação. Não bastou dizer, pecamos. Foi preciso gesto concreto de remover os ídolos para que a restauração pudesse de fato começar. Com esse cenário de arrependimento, surge um novo libertador. O nome dele é Jefté, e a história dele não começa com glória não. Muito pelo contrário, começa com rejeição e um passado bem difícil. A origem do Jefté é o oposto do que se espera de um herói. Ele é um marginalizado, expulso pela própria família. E a ironia da situação é gritante. As mesmas pessoas que o rejeitaram em tempos de paz, agora, no desespero da guerra, correm para pedir ajuda dele. E o mais curioso é que Jefté mostra uma maturidade surpreendente. Ele não vai direto para a violência. Primeiro, ele negocia os termos da sua liderança. Depois, ele tenta resolver o conflito na conversa, na diplomacia, usando o conhecimento da história para defender o caso de Israel. Bom, agora a gente entra na parte mais controversa e, sem dúvida, mais trágica da história de Jefté. É um momento em que o fervor espiritual se mistura com uma decisão impulsiva de consequências terríveis. Ali no calor do momento, movido pelo Espírito do Senhor, Jefté faz essa promessa. Ele jura sacrificar a primeira coisa que sair da sua casa para recebê-lo. É um voto que, depois da vitória esmagadora, vai colocar ele diante de um dilema que ninguém gostaria de enfrentar. A grande questão é como ele cumpriu esse voto. E aqui existe um debate gigantesco. Uma interpretação diz que sim, ele literalmente sacrificou a própria filha, o que seria um sinal do fundo do poço moral da nação. Outra argumenta que ele a dedicou a um serviço perpétuo a Deus. Por isso o lamento todo é focado na virgindade dela. Nosso objetivo aqui não é decidir, mas sim mostrar a complexidade moral dessa história. E quando a gente pensa que a história não pode ficar pior, ela piora. Logo depois de uma vitória incrível contra um inimigo estrangeiro, explode uma guerra civil, um conflito interno absolutamente devastador. E o motivo dessa guerra toda? Orgulho ferido. A tribo de Efraim se sentiu deixada de fora, excluída da vitória e da glória. E o que começa com ciúme e arrogância vira uma guerra aberta, uma guerra entre irmãos. Essa batalha leva a um dos episódios mais terríveis e famosos da Bíblia, o teste do Shibolete.
Uma simples diferença de pronúncia, um sotaque, se transforma numa senha mortal. Imagina a cena. Nas travessias do Rio Jordão, os soldados de Jefté paravam os fugitivos e pediam para eles dizerem Shibolete. Só que os efraimitas não conseguiam pronunciar o Shi, eles falavam Sibolete. E essa pequena diferença no som selava o destino deles ali mesmo. O resultado disso é assustador. 42 mil efraimitas morreram nesse conflito. Um número que mostra de forma trágica e brutal o custo da desunião de uma nação. Depois de todo o drama e a violência da época de Jefté, a narrativa muda de ritmo. Ela descreve os líderes que vieram depois, marcando um retorno a uma liderança bem mais discreta, mais administrativa. Ibsam, Elon e Abdon, as histórias deles não têm grandes batalhas. Pelo contrário, destacam riqueza, família, alianças por casamento, administração. É um silêncio que contrasta de forma gritante com o caos que veio um pouco antes. Então, no fim das contas, a grande lição aqui é a imagem de uma nação se desfazendo por dentro. A devoção de Jefté, mesmo sendo intensa, foi mal orientada e virou tragédia. A unidade tribal se quebrou numa guerra sangrenta. A aliança que deveria unir todo mundo foi simplesmente esquecida. E a gente termina com essa pergunta, que ecoa através do tempo. A história de Juízes 10 a 12 é um lembrete poderoso das consequências da divisão interna, um tema que, infelizmente, continua tão relevante hoje quanto era naquela época.